Olá! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as dúvidas mais frequentes dos meus pacientes sobre hérnia de disco. Posso fazer quiropraxia se eu tenho hérnia de disco? A resposta é sim e deve. Por quê? A hérnia de disco, como vocês já sabem, é um prolapso do disco intervertebral, ou seja, o disco intervertebral ele migra para fora do local onde ele deveria estar. Né? E a quiropraxia, com os ajustes específicos no segmento afetado, vai devolver o alinhamento e o movimento correto para essa articulação, né? Sem oferecer nenhum perigo ou dano a essa pessoa que tenha essa hérnia de disco. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer dentro da quiropraxia é devolver o movimento correto para aquela articulação que não está se movimentando de uma forma correta. Okay? Então, a partir de um momento que o paciente tenha a sua coluna movimentando de uma forma correta, alinhada, a sua musculatura fortalecida, né? Vai acontecer nessa hérnia de disco o que a gente chama de fagocitose, ou seja, o próprio corpo vai reconhecer esse material que não está de uma forma correta ali e vai reabsorver esse material. E a hérnia, com o tempo, a gente consegue observar nos exames que ela vai diminuir de tamanho. E o paciente tem uma vida normal, né? Então, sim, o paciente com hérnia de disco, ele deve fazer quiropraxia, é recomendado que ele faça quiropraxia para devolver o alinhamento, o movimento correto para a coluna dele, para as articulações e que o próprio corpo posteriormente vá fazer esse reparo nessa hérnia que está incomodando o paciente. Quando eu devo fazer cirurgia? Bom, essa é uma pergunta bem pertinente dos pacientes que se assustam com o termo hérnia de disco. Hérnia de disco é muito comum nas pessoas. Muitas pessoas, a maioria das pessoas tem hérnia de disco e nem sabem, né? nem possuem sintomas. Né? Então a cirurgia, todos os estudos mais recentes que nos traz é que cirurgia nos dias de hoje é minimamente recomendada, ou seja, primeiramente se tenta todos os outros tipos de tratamento conservador, com quiropraxia, com exercício físico, com fisioterapia, pilates. Cirurgia é o último dos últimos casos que é necessário se fazer. Ou seja, quando o paciente já apresenta alguns preditores, que é aquela perda de força contínua para a perna, formigamento constante, perda de sensibilidade constante, perda de controle do esfíncter, ou seja, não consegue tem dificuldade para controlar o xixi, o cocô. Quando o paciente já teve falha no tratamento conservador, ou seja, já buscou o tratamento de quiro, de exercício, de físio e não teve nenhuma melhora com esse tipo de tratamento, aí se pensa em cirurgia. Mas de forma alguma o paciente que não apresente esses preditores deve fazer cirurgia. Por quê? Porque é uma cirurgia invasiva, é complicado, né? E oferece algumas contraindicações, né? Então, muitas vezes ela é eficiente, mas deve ser sempre avaliado todo o caso com delicadeza e a cirurgia geralmente ela é indicada quando o paciente apresenta esses preditores, ou seja, nos últimos dos casos. Menor parte da população que tem hérnia de disco precisa de cirurgia. A menor parte, a maior parte dos pacientes se reabilitam muito bem com a quiropraxia, né, e não necessitam de cirurgia. Thales, eu tenho hérnia de disco, eu posso fazer atividade física? Não vai me prejudicar? Cada caso é um caso, né? Mas via de regra, o exercício físico, o movimento da coluna beneficia o paciente que tem hérnia de disco. Então, geralmente, dentro do consultório, de acordo com a habilidade do paciente, de acordo com o gosto do paciente, eu sempre indico que o paciente faça exercício físico, se movimente, faça determinadas atividades que vão sim beneficiar esse paciente que tem a hérnia na região lombar, por exemplo, na região cervical. Antigamente, quando o paciente tinha hérnia de disco, falando das primeiras formas de tratamento, tinha hérnia de disco ou problemas na coluna, se indicava repouso, né? Hoje, sabe-se que o meu paciente, se chega com uma hérnia de disco travado da coluna, eu mandar ficar uma semana deitado em casa, na cama, no sofá, ele não vai levantar. A dificuldade para não conseguir melhorar esse paciente é muito maior. Então, via de regra, problemas na coluna, hérnia de disco, na maioria das vezes é bom, é interessante que faça exercício, faça movimento. Claro que em fases agudas, quando o paciente chega travado, com muita dor, sem nenhum movimento, não tem como, né? Mas a dor crônica, a longo prazo, é super importante que o exercício físico, que o paciente associe o exercício físico nas suas atividades de dia a dia. Que tipo de medicamento eu posso tomar para minha hérnia de disco, Thales? Bom, nenhum medicamento vai
corrigir o problema da tua hérnia de disco. Isso é consenso, né? O medicamento, o anti-inflamatório, o analgésico, ele vai aliviar o teu sintoma, que é a tua dor, né? Então tu vai tomar um analgésico, ele vai ali, vai tirar a dor, né, se conseguir, né, mas não vai corrigir a causa do teu problema, não vai devolver o movimento correto para tua coluna e para tuas articulações, que é o que a gente vai buscar com o exercício físico, com a quiropraxia, verificando sempre a causa do problema, e a partir disso sim que se tem uma melhora. O medicamento é uma forma paliativa, ele vai tirar um pouco da tua dor, do teu sintoma, mas nunca o tratamento exclusivamente medicamentoso vai resolver o teu problema de hérnia de disco e que tu tenha uma vida normal, né, como a gente quer que tu tenha. Thales, estou há 1 mês sem dor na minha coluna e eu tenho hérnia de disco. Eu estou curado? Na verdade, não. É muito comum nesses quadros de hérnia de disco essas dores desaparecerem por um tempo e retornarem com outro tempo. Muito comum o paciente melhora do quadro, já não tem mais dores, né, e acaba relaxando, ou seja, para de fazer exercício de fortalecimento daquela região, alongar determinadas musculaturas, fazer o alinhamento periódico que a gente geralmente recomenda, né, para esse paciente, e começa a fazer atividades que acabam lesionando e prejudicando a coluna que já fazia antes, né? E aí com isso a dor vai voltar, né? Então o paciente com uma hérnia de disco, né, um problema na coluna, ele precisa estar atento a isso. Pode ter uma vida normal, depois que o quadro já estiver estabilizado, sem dor, vai poder retornar às suas atividades, mas sempre atento a que ele já tem um problema ali, esse problema já aconteceu, então ele pode retornar. Então ele precisa manter alguns cuidados que o profissional quiropraxista vai orientar ele também.